Você encontrou 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Joás, rei de Israel, desceu a vê-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu: pega um arco e flechas. E ele pegou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o leste. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu enfrentarás os sírios em Afeque até o destruir. Disse mais: pega as flechas. E o rei as pegou. Então disse ao rei de Israel: atira no chão. E ele atirou 3 vezes e parou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter atirado. Então terias, derrotado os sírios até os destruir. Agora, porém, só 3 vezes vencerá os sírios. Amém, igreja? Pode se assentar, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra do nosso Deus, ela é a coisa mais certa. Se você tiver em dúvida em qualquer coisa, a Bíblia, ela vai te dar direção. Por quê? Porque a palavra do nosso Deus é uma bússola. A palavra do nosso Deus é um manual de como nós vamos viver nessa terra. Amém, povo de Deus? Às vezes as pessoas elas ficam em dúvida sobre o casamento, sobre essas questões. É só ir na Bíblia. Mas como eu vou criar meu filho? Vai na Bíblia. Como eu vou agir no trabalho? Bíblia. Como que eu vou agir na igreja? Bíblia. Tudo nós procuramos na palavra de Deus. Amém? Então, aqui a Bíblia menciona aqui a história de do rei de Israel chamado Joás, que ele foi até Eliseu. Eliseu estava doente, à beira da morte. Ele vai até Eliseu e diz a Bíblia que ele chorou e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E quando ele fala isso, por que ele vai até o homem de Deus? Porque o Eliseu, ele repreendia reis com toda a veracidade. Ele falava aquilo que estava no coração dele, que Deus tinha colocado. Então o Eliseu, ele não ficava com meias palavras. Tudo que acontecia, que era para ele falar, ele falava. Então nesse momento chega Joás, um rei, até ele. E ele começa a dar direção para aquele rei. Ele começa a falar o que Deus tinha falado no coração dele. Ele dá uma palavra profética para aquele homem. Então, eu quero que você preste bem atenção. Nós estamos aí, não sei se você já percebeu, o quanto de pessoas que fica tentando parar a gente, sim ou não? É muita gente que fica querendo nos parar. E como que eles querem nos parar? É uma multidão. Eu não sei se você já teve essa ideia, mas se você às vezes conversa sobre a palavra de Deus com alguém, as pessoas dizem assim: mas nem tudo que está na Bíblia é verdade. Você fica acreditando em pastor, você fica em igreja, que não sei o quê. Na sexta-feira passada, eu fui a trabalho em Conceição da Barra de Minas. Estava trabalhando.
Então, eu fui fechar uma porta de blindex, a porta estourou e me pegou na mão. Aí rasgou a minha mão. Eu pude ver o cuidado de Deus ali naquele momento. Eu quero chegar onde eu estava. Eu não vou sair do assunto. É só para você entender o que é um cuidado de Deus. Quando a porta estourou na minha mão, uma moça da loja saiu e falou assim, mas que barulho foi esse? Aí quando ela me viu, ela viu minha mão, ela falou comigo, entra aqui na minha loja. Não tem problema sujar minha loja, não. E o sangue estava correndo, e eu entrei para a loja, e ela enrolou um lençol. Daí um pedreiro que estava trabalhando na obra, de frente onde eu estava, ele falou para mim, entra no carro que eu vou te levar no posto. E dali eu fui vendo a mão de Deus agindo. E cheguei lá, tinha um médico muito atencioso, um enfermeiro, cuidou de mim, me levou para São João del Rei. De São João fui encaminhado para o ortopedista, fiz uma cirurgia na mão. E ali eu estava vendo o cuidado de Deus na minha vida. As pessoas, o cuidado que elas tiveram comigo. Mas por quê? Porque aonde a gente está, seja você de Deus ou não, você está sujeito a essas coisas, a esses acidentes, essas coisas. Mas Deus, Ele guarda, amém? Deus, Ele guarda. Por quê? Porque nós somos fiéis a Ele. E assim que eu saí do bloco cirúrgico, acabei de sair do bloco cirúrgico, e os meus amigos de trabalho, eles ficaram sabendo, aí toda hora o telefone tocando, e eu não podia atender, porque eu estava com soro no braço, e o outro braço estava operado. E o telefone tocando, com muito custo eu consegui atender um. E daí, acho que eu pensei que a ligação tinha caído, e continuei conversando com a enfermeira. Aí eu continuei conversando com ela, e falando de Deus para ela. Eu tinha acabado de sair do bloco cirúrgico, e comecei a pregar para ela. E comecei a falar de Deus, e passou um tempo, eu peguei o telefone de volta, o rapaz estava na linha. Aí ele está assim, mas nem assim você não para de pregar, hein? Está doido? Eu estava ouvindo tudo aqui a sua conversa, você está que fala da palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz que nós temos que pregar todo o tempo nós temos que pregar. Mas o que é isso? Quando você fala, você tem convicção daquilo que você vive, dos cuidados de Deus na sua vida, você sabe que Deus é na sua vida. Eliseu, ele tinha essa certeza que Deus era na vida dele, amém? Eliseu, ele tinha essa certeza, e nós temos que ter essa certeza. E quando eu estava falando para esta enfermeira de Deus, ela falou para mim assim, olha, eu sou livre hoje eu não vou mais em igreja, hoje eu não acredito mais e não sei mais o que, e começou a querer entrar na Bíblia comigo. Então nós precisamos estar preparados, meu irmão, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E quando ela começou a entrar na Bíblia comigo, ela tinha um pouco de conhecimento, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E eu comecei a falar para ela alguns versículos que distorciam o que ela estava falando. Ela começou a ficar meio que, né? Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus, porque quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não tem a comunhão com a palavra de Deus, qualquer pessoa nos desanima. Qualquer pessoa diz que você está enganado. A pessoa diz assim, olha, você está indo na igreja, olha, o pastor só quer seu dinheiro, olha, estão te enganando, você está gastando seu tempo à toa. Mas não, o rei Joás, ele entendeu que ele precisava chegar até o homem de Deus, porque ele estava para enfrentar os sírios. Quem está compreendendo? Você compreende? Nós temos problemas nas nossas vidas, não só problemas espirituais para resolver, mas os problemas do dia a dia. Talvez você entrou aqui hoje e só você e Deus sabe o problema que você está enfrentando. Como vai se resolver? Talvez você entrou aqui hoje e diz assim, olha, eu não aguento mais essa situação. Talvez você pensa em tirar a própria vida. Isso tem acontecido, porque as pessoas, elas não têm feito como o homem de Deus, ele ordena para que faça sobre a direção de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós acreditamos nos profetas, nós prosperamos. Amém? Nós prosperamos. Quando nós cremos
na palavra de Deus, quando nós cremos nos profetas, nós prosperamos. Mas eu não estou falando um falso profeta, eu estou falando um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém? E esse rei, ele vai até Eliseu, e Eliseu começa a dar uma direção para ele. Eliseu disse para ele o seguinte, falou para ele assim, a primeira coisa que Eliseu disse para ele o seguinte, falou assim, pega o arco. A Bíblia diz que ele pegou o arco e flechas. E diz assim, Eliseu, põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o leste. E ele abriu. Ele começou a obedecer aquilo que o homem de Deus estava fazendo. Aliás, que ele estava falando. E às vezes o nosso problema é esse, é duvidar daquilo que Deus fala conosco através do homem de Deus, através da mulher de Deus. Ele começa a fazer aquilo que o Eliseu disse para ele fazer. Ele põe a mão no arco, ele pegou as flechas, ele foi, Eliseu disse para ele, agora você vai abrir a janela. Você vai abrir a janela para o leste. E diz a Bíblia que ele abriu a janela. E diz mais para ele, falou assim, agora você vai atirar. Amém? Eu quero que você entenda, eu quero que você pegue esse espírito, que você entenda que nós precisamos pôr a mão no arco, nós precisamos pegar a flecha, nós precisamos abrir a janela e nós precisamos atirar. Amém? Quando Davi, ele foi enfrentar o gigante, diz a Bíblia que ele pegou a funda e pegou 5 pedrinhas, sim ou não? E ele atirou sobre o gigante. Amém? Davi atirou sobre o gigante. Agora eu fico pensando, e eu queria que você meditasse, se foi Davi que acertou a fronte, a testa do gigante. Será que foi Davi que acertou? Não. Ele atirou a pedra. Agora, quem direcionou aquela pedra foi quem? Foi quem? Foi Deus. Foi o próprio Deus. É isso que Ele está falando conosco nessa noite. Nós precisamos agir a nossa fé. Nós precisamos pôr a mão no arco. Nós precisamos pegar as flechas. Nós precisamos atirar. Tem pessoas que estão se dobrando ao problema. Tem pessoas que estão se dobrando diante de uma imagem que Baal está se levantando, que Satanás está se levantando na vida dela. Seja o que for, meu irmão. Não tem problema, não tem dificuldade que Deus não possa resolver. Mas Ele quer que nós venhamos agir. Nós não podemos chegar e falar com Deus, falar, Senhor, pega a flecha, Senhor. Pega para mim o arco, Senhor. Atira para mim, Senhor. Não. Ele quer que nós façamos. Ele quer que nós pegamos o arco, pegamos a flecha. Como, pastor? Que nós entramos num propósito de oração, que nós entramos num propósito de jejum, de adoração ao Senhor, e partimos para a luta. Amém? Para a luta. Nós não podemos abaixar a cabeça. Não é só você que está com problema. O mundo todo tem problema. Mas a diferença que vai fazer é quem vai estar conosco nos problemas. Se é Deus que vai estar conosco ou não. Davi enfrentou urso, gigante. Davi enfrentou leões. Mas Deus estava com ele. Nós olhamos na Bíblia, nós vemos vários homens de Deus enfrentando dificuldades, passando pelo fogo. O apóstolo Paulo, passando por todas as dificuldades que nós imaginamos. Naufrágio, açoites. Não foi fácil a vida do homem de Deus, mas Deus estava com quem? Estava com ele, meu irmão. E nós temos enfrentado uma avalanche de pessoas que desanimaram na fé e ficam querendo desanimar os outros. Sim ou não? Eles ficam preocupados com dízimo na igreja. Se dízimo é da lei, se é fora da lei, se não sei. Meu irmão, Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar. É ou não é verdade? As pessoas estão brigando olha, a sua igreja cai. A sua igreja cai para um lado, cai para o outro, a sua igreja fala em língua, a sua igreja faz isso, faz aquilo.
meu irmão, nós temos que se preocupar com a nossa salvação. Nós temos que caminhar com Deus. Tem pessoas tropeçando aí pelo caminho, por isso que não prospera na fé. Pessoas preocupadas se pode aquilo, se não pode aquilo, se pode vestir saia, se pode cortar o cabelo, se pode uma maquiagem, se pode não. Estão preocupados com tantas coisas. Meu irmão, vamos buscar Deus. Vamos entregar nossa vida ao Senhor. Amém? Sabe por quê? Você é a flecha da vitória na mão de Deus. Você é uma flecha na mão do Senhor. Eu sou uma flecha na mão de Deus. E Ele quer nos usar, como diz em Isaías, quando ele viu a glória de Deus, quando Deus toca ali no capítulo 6, na boca de Isaías, que remove as impurezas dele, os serafins tocaram na boca dele, pegaram uma tenaz e tocaram nos lábios dele, tirou aquelas transgressões. Ele dizia assim: e agora? Estou perdido porque vi o Senhor. Ali para frente Deus diz assim: a quem enviamos? A quem enviaremos? O que o Isaías disse? Eis-me aqui. Deus quer te usar. Amém? Às vezes a pessoa pensa que só o pastor, só o diácono, só o presbítero é usado na mão de Deus. Não, você é usada por Deus. Você é usado por Deus. Aonde você estiver, lá na sua casa, você é uma flecha do Senhor, para você vencer os sírios, para você vencer os medianitas, para você vencer Faraó, porque o espírito que agia naquele povo não morreu. O espírito que atuava em Faraó não morreu. Faraó já morreu, os sírios já morreram, mas o espírito que atuava neles ainda não morreu. É o que habita às vezes nas pessoas, que tenta tirar você da fé, que tenta tirar você do sério, que tenta fazer você blasfemar, que tenta fazer você desistir. Mas nós temos que ser usados por Deus. Nós temos que o quê? Salgar aonde nós estivermos, nessa geração. Nós temos que fazer a diferença nessa geração. Nós temos que ser sal. Temos que ser luz. Aonde existir trevas, nós temos que ser luz. Amém, povo de Deus? E você é luz, você é de Deus. Você tem que colocar isso no teu coração. E diz mais assim a palavra de Deus: e ele atirou, prosseguiu Eliseu, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu enfrentarás os sírios em Afeque até os destruir. Olha o que Eliseu diz para ele: você vai enfrentar ele. Quer dizer, as nossas dificuldades nós temos que enfrentar, as lutas nós temos que enfrentar frente a frente. Nós não podemos nos acovardar. Eu vejo quantas pessoas estão desesperadas, mas são muitas pessoas. Você conversa com a pessoa está sem fé. Você conversa com as pessoas estão com crise de ansiedade. As pessoas estão querendo morrer. Aí você diz: mas por que, fulano? Aí ela às vezes conta uma história da vida dela que não chega nem aos pés da sua, nem os pés do seu sofrimento. Mas há uma diferença: você tem luz, você é luz. Então aí que há a diferença. O profeta diz assim para ele assim, o Eliseu diz para ele assim: você vai vencer, você vai enfrentar os sírios em Afeque até os destruir. Então o problema nós temos que destruir ele. A dificuldade nós temos que partir para cima, meu irmão. Não importa se é gigantesco ou não. Não importa se é o desemprego, se é o problema na saúde, seja o que for. Problema sentimental, problema no casamento, seja que área que for. Olha o que diz ali: você vai enfrentar até o destruir. Nós temos que pegar essa visão. Nós temos que pegar essa visão. O diabo quer fazer você parar de orar, quer fazer você parar de vir na igreja, quer fazer você parar de crer, porque aí fica mais fácil para ele tocar. Porque enquanto você é de Deus,
Quando você for de Deus, ele não toca. Diz a Bíblia que o maligno não toca naquele que é de Deus. É ou não é verdade? Ele quer te desanimar. Palavras. E ele usa as pessoas mais próximas. As pessoas que nós mais amamos, são as pessoas que são usadas por Satanás, para às vezes falar uma palavra para a gente, jogar a gente lá no chão. É ou não é? Por isso que nós temos que blindar o nosso coração. Com o que, pastor? Com a armadura de Deus. Vestir toda a armadura, revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa estar firme no dia mau, para que a gente possa estar firme contra as ciladas, contra os dardos inflamados do maligno. O que são os dardos inflamados do maligno? São flechas que são lançadas. É ou não é? Talvez você está feliz no ministério onde você congrega, aí alguém vem e diz, mas você ficou sabendo que fulano é assim, aí a pessoa sai da igreja porque alguém falou que o fulano pecou na igreja, que o fulano caiu, que o fulano... Meu irmão, cada um presta conta da sua vida com Deus. Todos irão comparecer diante do tribunal de Deus. Então nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Existem pessoas que... Eu conversava com um pastor, há poucos dias agora, eu estava chegando em casa, ele passou, a gente parou conversando um pouquinho, aí eu estava falando para ele que às vezes eu falo de Deus para as pessoas na rua, pessoas que ainda não frequentam a igreja, eu não falo para as pessoas, vão lá para a minha igreja. Não, eu apresento Jesus para elas. É ou não é verdade? Tem que ser assim. Às vezes a pessoa fala assim, irmão, eu tinha vontade de ir lá, vamos lá, se for preciso eu te busco na sua casa de carro, mas a gente precisa apresentar Jesus para as pessoas. Às vezes a pessoa se dá bem em outro ministério, às vezes a pessoa gosta de ir lá no outro ministério. Meu irmão, evangeliza, fala de Deus para ela, fala, vamos lá no outro ministério, eu vou lá contigo, porque nós estamos enganjando pessoas no reino de Deus, não na igreja aqui. Vai ser uma bênção, né? As pessoas quiserem congregar aqui com a gente, congregar junto com a gente, vai ser bom demais. Mas se elas quiserem congregar em outro lugar, nós precisamos falar de Deus para elas se fortalecer, para elas crescer, para elas estar bem espiritualmente, para vencer as turbulências da vida, as lutas do dia a dia. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então, diz mais assim a palavra de Deus. Disse mais, pega as flechas, versículo 18, e o rei as pegou. Então disse ao rei de Israel, atira no chão, e ele atirou 3 vezes e parou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter atirado, então terias derrotado os sírios até os destruir. Agora, porém, só 3 vezes vencerá os sírios. Olha só, às vezes as pessoas, elas querem fazer as coisas do jeito delas. Não vai ser assim, não pode ser assim, não pode ser desse jeito. O rei pegou as flechas e atirou 3 vezes no chão. Aí o profeta disse para ele, o profeta Eliseu disse para ele assim, meu filho, você vai vencer os sírios 3 vezes só. E se a gente continuar lendo, a gente vai entender lá no final que ele venceu 3 vezes os sírios. 3 vezes, conforme a palavra do profeta. Às vezes tem pessoas que ela tem miséria de usar fé. Seja em qualquer área, meu irmão. Seja em qualquer área. Às vezes Deus falou algo no teu coração, a pessoa fica com reserva. Ela fica com reserva. Não, acho que eu vou fazer só um pouquinho aqui, porque não, Deus quer te abençoar, Deus quer te dar vitória. Mas você precisa se lançar em Deus. Quando o milagre do azeite lá, das vasilhas, enquanto tinha vasilha, o azeite ia derramando. Acabou as vasilhas, acabou o milagre. Isso é proporcional à fé da pessoa. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida, eu creio, são coisas grandes. E quando eu digo coisas grandes, às vezes as pessoas já logo pensam, mas Deus quer me enricar, Deus quer me fazer ficar rico. Eu estou falando de algo superior a isso, muito mais excelente. É uma vida espiritual abençoada com Ele. É a certeza de quando você partir, ir para uma cidade celeste, ir para os céus. Isso não tem preço. É lutar para termos uma vida espiritual abençoada, uma vida espiritual com Deus. Isso não tem preço. Amém, povo de Deus?
Graças a Deus. Então Deus, Ele quer te usar para que você seja uma flecha nas mãos dEle. Flecha da vitória. Flecha da vitória. Aonde você for, você vai vencer em nome de Jesus, e as pessoas que estão ao seu redor vão ser abençoadas, porque você vai abençoá-las no nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus.